Ok, meus amigos, já voltamos com a nossa aula de Química na quinta-feira. É primeira série ensino médio, é canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, nós temos o professor Jurandir, disciplina Química, e o tema da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as forças intermoleculares. O que é isso, professor? Guarde aí que nós vamos já mostrar para vocês. E a data de hoje, 29 de setembro de 2022. Já estamos findando aí o mês de setembro, pessoal. Já vamos entrar na próxima semana com o mês de outubro. Muito bem. E como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula. Então, nosso roteiro de aula, nós vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Olha só. O objeto de conhecimento, que é o nome do nosso assunto, né? É as forças intermoleculares. E o objetivo, o que é que nós vamos fazer com esse assunto? Vamos usar a teoria das forças intermoleculares para explicar baixas temperaturas de fusão e ebulição e das substâncias, né? Vamos saber por que um composto tem maior ponto de fusão e ebulição e outro tem menor. E nós vamos, com certeza, resolver questões. Tá? Resolver questões, tanto exercício de classe quanto exercício para casa, tá bom? Vamos então mostrar para vocês aqui a abertura, olha só. Pessoal, muito importante esse slide. Vamos conhecer alguns nomes, vamos aumentar o nosso vocabulário químico. O nosso vocabulário químico, olha só. Sobre forças intermoleculares, são as forças exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas, certo? Duas ou mais moléculas, certo? Duas ou mais moléculas. Beleza? Então, ó, essa interação pode ser mais ou menos forte, conforme a polaridade das moléculas, né? E eu queria muito que vocês aprendessem esses sinônimos que eu vou dizer agora para vocês, que vai ser importante, ó. As forças intermoleculares são classificadas em 3 tipos, certo? De acordo com a intensidade, com a força dessa intensidade. Nós temos aí, por exemplo, dipolo induzido é a mesma coisa que força de Van der Waals ou força de London. São ligações fracas, fraquíssimas. Quebram-se com facilidade, tá? Agora, dipolo permanente ou dipolo-dipolo é uma ligação de média intensidade. Já é mais forte do que a força de Van der Waals. Agora, dentre as ligações intermoleculares, a mais forte é a ligação de hidrogênio, pessoal. É a ligação mais forte, de maior intensidade, certo? Então, você tem aí, a força da ligação, então, aumenta de cima para baixo. Esse é um dos slides importantes da aula. É muito importante que você aí entenda o que é força intermolecular, certo? Forças de interação entre moléculas. Se é inter, é entre. Então, entre moléculas, ok? Nós temos, então, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, ok? Vamos colocar 1 minutinho na tela aí, por favor.
Ok, pessoal, então tá aí as forças intermoleculares, né? Vamos prosseguir. Aqui nós vamos associar essas forças intermoleculares, pessoal. Esse é mais importante ainda. Nós vamos associar a polaridade. Olha só que legal. Ó. Relação entre polaridade e forças intermoleculares. O que é que isso tem a ver, professor? Olha, de polo induzido, força de Van der Waals ou força de London são ligações fracas que só ocorrem entre moléculas apolares. Só ocorre entre moléculas apolares. Agora, de polo permanente ou de polo, só acontece entre moléculas polares. Vamos já saber o que é a polaridade das moléculas. E a ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte que tem, é a ligação, dentre as ligações intermoleculares, é a mais forte. Ocorre quando o hidrogênio se liga ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tá? Por exemplo, por isso que a molécula da água, como tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Então, quando o hidrogênio se liga ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, você tem um caso clássico aí de ligação de hidrogênio. Eu queria que você fizesse um print também desse slide, que é mais importante do que o outro. Nós vamos mostrar por quê. Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, pessoal, então tá aí. Prosseguindo aqui, nós temos isso. Ó. Sobre essas propriedades, nós vamos mostrar aqui as propriedades dos compostos orgânicos, né? Então, os compostos orgânicos diferenciam nessas forças intermoleculares, ó, nas suas propriedades. Então, as forças intermoleculares, elas vão impactar diretamente a solubilidade, a temperatura de fusão e ebulição. Tá? Então, essas forças intermoleculares atuam, como já falei aqui, ó, as principais propriedades dos compostos orgânicos são ponto de fusão e ebulição, solubilidade, a acidez e a basicidade. Ó. Tudo isso aqui tem a ver, pessoal, com as forças intermoleculares. E nós vamos demonstrar isso para vocês. Nós vamos demonstrar, com certeza, essa relação das propriedades com as forças intermoleculares, certo? Então, que ligações são essas? Que forças intermoleculares? Olha, vamos mostrar rapidamente aqui, porque nós vamos falar das funções orgânicas, vamos mostrar só um exemplo de cada um, ó, que para ser um álcool, nós vamos ter que reconhecer, o álcool tem hidroxila. Então, no álcool ocorre justamente a força intermolecular chamada ligação de hidrogênio. Ó. Então, são compostos que possuem uma hidroxila em carbono saturado. Óbvio que se você está comparando um composto orgânico que tem hidroxila e outro que não tem hidroxila, quem tem hidroxila vai ser mais solúvel, com certeza vai ter maior ponto de fusão e ebulição, certo? Então é uma parte importante. Vamos reconhecer as funções primeiro. Ácido carboxílico ó, é toda vez que tiver C-O, OH. Também, como tem hidroxila, inclusive a força de ligação do ácido carboxílico é mais forte do que o álcool. Se você comparar
Um ácido carboxílico com álcool, o ácido ganha, pessoal, em termos de força intermolecular, porque a ligação de hidrogênio ela é mais forte, certo? Então nós estamos mostrando que nós vamos precisar de fazer isso aqui, ó. Então nós vimos já o ácido, tá? O álcool está aqui e vamos ver o ácido carboxílico, perfeito? Então no ácido carboxílico, ó, o grupo funcional que nós já apresentamos uma vez aqui em sala de aula, é C-O-H. Qual é a outra função? O aldeído. Olha como é que é o aldeído, é diferente, é C-OH. Já o aldeído não tem hidroxila. Se você comparar um álcool com aldeído ou ácido com aldeído, é lógico que o aldeído é mais fraco, pessoal. Não é ligação de hidrogênio, então vai ter menor ponto de fusão e ebulição. Se você comparar um aldeído com um ácido, é lógico que o ácido apresenta um ponto de ebulição, fusão e ebulição maior, certo? Os ésteres também não têm hidroxila, não tem ligação de hidrogênio. Então, os ésteres, meus amigos, tá? Os ésteres, eles, tá aqui, os ésteres, ó, tá aqui, C-O, são ligações fracas. Inclusive, são moléculas apolares. É força de Van der Waals que atua aí. Nós estamos reconhecendo aqui as funções para poder aplicar nas questões. Perfeito? E aí, para finalizando aqui, nós temos os éteres, ó. Também não tem hidroxila, ligação fraca. Tá? Tudo que tem hidroxila vai ganhar desses que não tem hidroxila. Já é um bom começo para aprender. Tá? Se você comparar um álcool com éter, o éter é mais volátil. Tá? Por quê? Porque tem menor ponto de ebulição. Temos também quem, pessoal? Cetona. Cetona também não tem hidroxila. É uma ligação fraca. Ligação fraca. Comparar uma cetona com um álcool. Quem é que se evapora primeiro? Cetona. Por quê, professor? Porque é mais volátil. É mais volátil. Certo? E por fim nós temos as aminas. As aminas, ó, a característica clássica das aminas é a basicidade. Não tem quem ganhe das aminas, né? Você tem aqui a amina primária quando vier NH2. NH é secundária e se vier só o N é terciária. Certo? Terciária. Aí, ó, olha a classificação dela. Essa classificação que eu estou falando aqui, ó, ela é importante para a gente definir a basicidade desses compostos. Depois vamos falar das forças intermoleculares entre elas. Perfeito? Está aqui, ó. Quando é que uma amina ela é primária? Tá aqui. Quando tiver NH2, ó. O nitrogênio ligado somente a um carbono. Quando é que ela é secundária? Quando o nitrogênio está ligado a dois radicais, dois carbonos. Se vier NH. E se vier só o N, ela é terciária. Terciária. Tá? Então nós vamos precisar disso aqui, principalmente para a classificação da basicidade. Porque dentre todos os compostos orgânicos, os mais básicos são as aminas. Os mais básicos são as aminas. E por fim, nós temos as amidas. A amida tem oxigênio. Ó. Tem aqui as amidas. É diferente, a amina não tem oxigênio. Então, entre basicidade, é lógico que a amina ganha da amida. Tá? Então, pessoal, apresentado aqui essas funções que a gente já tinha visto em aulas anteriores, você tem essa tabela. Agora sim, eu queria que você fizesse um print dessa tabela. É a tabela das forças intermoleculares. Ó. A ligação de hidrogênio, tá? Ligação iônica é a mais forte, mas ligação de hidrogênio, quem é que vai fazer? Ó, amida, ácido carboxílico, fenol e álcool. Então essas aí, quem está acima, olha a setinha aí, ó. A força da ligação aumenta de baixo para cima. Então se eu comparar um ácido carboxílico com álcool, quem é que vai ganhar, pessoal? É o ácido carboxílico. Se eu comparar um álcool com amina, quem é que ganha? O álcool. Certo? O álcool ganha. Dipolo já são ligações mais fracas. Se você comparar uma cetona com álcool, o álcool vai ganhar, em termos de ponto de fusão e ebulição. E as ligações mais fracas são chamadas de forças de Van der Waals ou forças de London. Tá? É éster, hidrocarboneto. O hidrocarboneto é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Então ele apresenta um ponto de ebulição menor do que os outros que estão lá em cima dele. Perfeito? Então eu queria que você fizesse um print. Essa tabela ela é exclusiva, é exclusivíssima, Canal Educação. Portanto, vamos colocar um minutinho na tela aí.
Ok, meus amigos? Está aí então. Ó. Como eu disse para vocês, ó, se você comparar então um ácido carboxílico com álcool, quem é que ganha? O ácido. Ó. Quem está mais acima, olha a força da ligação aqui, ó. Ela aumenta de baixo para cima. Tá? Para isso eu coloquei outro tópico, outra tabela importante, tá? Que é o ponto de ebulição. Fusão e ebulição, né? Todos os critérios aqui eu vou colocar até uns exemplos. Ó. Quanto maior a cadeia principal, maior o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Número de hidroxila também. Olha a hidroxila que é importante. Ó. Quanto maior o número de hidroxila, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Se eu pego um composto que só tem uma hidroxila, pego outro que tem 3, é lógico que quem tem 3 hidroxila vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. E o número de carbonos, professor, também. Quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão e ebulição. Força intermolecular nem se fala, é aquela primeira tabela. Quem tem maior força intermolecular, por exemplo, a ligação de hidrogênio apresenta um ponto de fusão e ebulição maior do que uma força de Van der Waals. E a única que é inversamente proporcional, pessoal, é o número de ramificações. Quanto mais ramificada for, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Tá? Portanto, também é outra tabela exclusiva, exclusivíssima mesmo. Então, para isso, vamos colocar um minutinho para você fazer o print aí. Ok, então mostramos aí o ponto de fusão e ebulição. Né? Vamos colocar depois exemplo. Olha os exemplos aqui, pessoal. Olha. Vamos colocar 2 exemplos aqui para vocês e o critério. No primeiro exemplo, você tem o butano com 4 carbonos e um metilpropano. Eu até grifei aí para vocês a cadeia principal. Ó. No primeiro, nós temos 4 carbonos na cadeia principal, no outro só tem 3. Então, quem tem maior cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Porém, você poderia utilizar outro critério, que seria o número de ramificações. Ó. Tá? Quanto mais ramificada, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. No outro caso, entre óleo diesel e gasolina. É lógico que o óleo diesel vai ter o maior ponto de fusão e ebulição, por 2 motivos. Maior número de carbonos, o óleo diesel tem 18 carbonos e a gasolina 8. Ou então, pela massa molecular. Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Mas tem critérios que nem precisava, pessoal. Se você abrir um frasco de óleo diesel e de gasolina,
você sente primeiro a gasolina, porque é mais volátil, porque tem menor ponto de fusão e ebulição. Não é verdade? Então vamos colocar aí 1 minutinho para você fazer um print desses exemplos. Ok, meus amigos? Então tá aí os exemplos, né, que nós demonstramos aí. Vamos colocar mais coisas também aqui, né, mais relacionados com a força intermolecular. Força intermolecular. Vamos ver aqui, tomar aqui, certo? Vamos ver aqui. Opa, vamos aqui. Olha só. Isso, né? Olha só. Vamos colocar mais exemplos aqui, ó. Mais 2 exemplos aqui para vocês, ó. No primeiro exemplo, você tem aí, o primeiro só tem uma hidroxila. O segundo composto tem 2. Então, quem tem ó, aqui uma hidroxila, ó, e aqui tem 2. Quem tem mais hidroxila, lógico que vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Então, o critério utilizado aí foi a força intermolecular das hidroxilas, ligação de hidrogênio. Agora, quando eu comparo um álcool, aqui é um álcool, com uma cetona. Pessoal, o álcool tem hidroxila. Cetona não tem hidroxila. Então, o álcool faz a força intermolecular ligação de hidrogênio. Cetona não. Então, lógico que quem vai ter maior ponto de fusão e ebulição vai ser o álcool, pessoal. Indubitavelmente. Certo? Então, vamos colocar 1 minutinho aí para vocês também. 1 minuto. Ok, meus amigos. Então, nós temos aqui, ó, tá? Vamos lá, então. Bom, e aqui a última tabela. Olha só. Essa que tem a ver mesmo com a força intermolecular, certo? É a solubilidade, certo? Pessoal, olha o critério. Olha as setinhas aí, ó. Quanto maior for o número de hidroxilas, com certeza maior vai ser a solubilidade do composto. Quanto maior a força intermolecular, maior a solubilidade. Agora, o número de carbono, não. Quanto maior o número de carbonos, com certeza, maior vai ser a massa molecular, menor vai ser a solubilidade. Então, número de carbonos e solubilidade são inversamente proporcionais. Nós vamos fazer umas questões aqui e vai precisar dessa noção. É mais uma tabela exclusiva. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. É exclusivo Canal Educação. Canal Educação Seduc. Solubilidade em água. Então, esses 3 critérios você acerta a questão. 3 critérios envolvendo solubilidade. Perfeito? Vamos colocar também aí 1 minutinho na tela.
Ok, meus amigos? Olha só, voltamos. E vamos colocar também uns exemplos dessa tabela, né? Que é uma tabela importante. Sem dúvida alguma, uma tabela importante. Está aí, ó. Olha aí os exemplos, ó. Qual o critério aqui da primeira? É o número de hidroxilas, ó. Então, olha só, aqui tem uma hidroxila, aqui tem duas. Então, quem tem duas hidroxilas é mais solúvel, pessoal. E nessa outra aqui, ó, é a força intermolecular. Aqui é um álcool, é ligação de hidrogênio. Aqui é uma acetona. Então, quem é mais solúvel? É lógico que é o álcool. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser a solubilidade em água. Não é importante, pessoal? Tá? Então, você saber que solubilidade tem a ver com o número de hidroxilas e tem a ver também com a força intermolecular, que a ligação, a força intermolecular é a ligação intermolecular. Então, a ligação intermolecular de um álcool é lógico que é mais forte do que de uma acetona. Perfeito? Tá importante você fazer os prints desses exemplos, que servem para ilustrar melhor a parte teórica, pessoal. Tá? Então, vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, vamos lá então. Vamos mostrar agora, pessoal, olha só. Vamos falar da acidez e basicidade, né? Porque as forças intermoleculares também vão influenciar. Olha, quando o pH é um pH ácido, pH é menor que 7. pH igual a 7 é um pH neutro e maior que 7 vai ser básico. Então, por exemplo, a sequência é essa. O ácido sulfônico apresenta um caráter ácido mais acentuado do que o ácido carboxílico. E o ácido carboxílico maior do que o fenol. São esses três os mais, né? Neutro é a alquiamida. Porém, pessoal, o que é cobrado no vestibular são as aminas. Dentre todos os compostos orgânicos, ninguém, a palavra é ninguém, ninguém ganha das aminas em basicidade. Tá? As aminas são os compostos mais básicos que você possa imaginar na química orgânica. E essa basicidade, com certeza, ela tem uma íntima relação com as forças intermoleculares, certo? Com a interação entre as moléculas. Então é outra tabela também exclusiva. Hoje está cheio de tabela exclusiva aqui no canal Educação Seduc, certo? Então vamos agora até mesmo trilhar um pouco mais essas aminas. Vamos mostrar como é que realmente ela se comporta. Professor, e se eu tiver mais de uma amina, quem é a mais básica? Vamos mostrar também para vocês, tá? Mas eu queria que você fizesse um print dessa tabela. Portanto, vamos aí, um minutinho.
Vamos lá então. Vamos então explorar um pouco mais das aminas. Olha só, está aqui, ó. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico. Já falei isso para vocês, né? Não tem quem ganhe das aminas. E aqui eu coloquei uma ordem decrescente. Professor, o que é amina alifática? É cadeia aberta. A amina alifática é aquela que apresenta cadeia aberta. E as aromáticas eu vou já colocar para vocês, o núcleo aromático. Ó. Então a ordem é essa. Ó. As aminas alifáticas secundárias são mais básicas. Aqui é uma ordem decrescente, da mais básica para menos básica. Que é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. Então, nas alifáticas é secundária, primária e terciária. Nas aromáticas, a ordem é essa. A amina aromática primária é mais básica, sem dúvida alguma, do que uma amina aromática secundária, do que uma terciária. Eu vou fazer melhor. Nós vamos colocar, então, um exemplo de cada uma delas, representando aí a amina secundária, primária e terciária alifática, primária, secundária e terciária aromática, para a gente melhorar mais essa visão. Mas, de antemão, pessoal, se você tem uma questão e pede o composto mais básico e só tem uma amina, não precisa nem fazer isso aí, pode marcar a amina. Você só vai utilizar essa relação da ordem crescente se tiver mais de uma amina nas alternativas. Aí você vai ver que se tiver uma de cadeia aberta e outra aromática, de cadeia aberta ela é mais básica, certo? Então, para isso, vamos colocar aí um minutinho para fazer um print aí, por favor. Ok, pessoal, então vamos mostrar aqui para vocês, né, a relação dessas aminas aqui com a basicidade. Preste atenção. Vamos mostrar aqui primeiro, tá? A ordem é essa. Vamos mostrar novamente aqui a classificação das aminas alifáticas na ordem dada na lista, na ordem decrescente de basicidade. Você tem aí, ó, a primeira aqui, ó, olha só. Se vier NH é uma amina secundária, porque ou NH ou então o nitrogênio ligado a dois carbonos, certo? Se vier NH2, a amina é primária, porque o nitrogênio só está ligado a um carbono. E se vier só o N, é porque o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, é terciária. Então, essa é a ordem, pessoal. A ordem das aminas na basicidade. Ó, tá? A amina alifática secundária, ela é mais básica do que a amina primária, do que a terciária. Eu coloquei até a nomenclatura aí. Ó. A amina secundária, o nome desse composto é a dimetilamina, porque tem 2 radicais metil. Na amina primária, como só tem um CH3, que é o radical metil, é chamado de metilamina, metilamina. E na amina terciária, como tem aí 3 radicais metil, você tem aí então uma trimetilamina. Mas a ordem é essa. A amina alifática secundária, ela é mais básica do que a primária, do que a terciária. Perfeito? Vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí.
Ok, pessoal, vamos então mostrar para vocês agora as aminas aromáticas. Olha como é que é a sequência das aromáticas, ó. Aí você tem, inclusive, eu coloquei o nome dessas aminas aromáticas. Olha aí, ó. A amina aromática primária é quando tiver NH2 ligado a um composto aromático. Se vier NH é secundária e se vier só o N vai ser terciária, certo? Então você tem aí a amina primária, ela é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária, certo? Então você tem aí as opções da basicidade das aminas. Mas fica claro dizer para vocês que se você fosse comparar uma amina alifática com aromática, a alifática é mais básica. A amina mais importante aí para o vestibular é a fenilamina. Fenilamina que também é chamada de anilina, é um corante utilizado em confeitos de bolo, né? Então, olha só, dentre essas aminas, a fenilamina ou anilina é a mais importante. Porém, eu coloquei logo as três para a gente saber a sequência, né? A sequência da basicidade, eu estou falando em basicidade, das aminas aromáticas segue esse padrão. A amina aromática primária, ela com certeza ela é mais básica do que uma amina aromática secundária, que é mais básica do que uma amina terciária aromática. As aminas, pessoal, como eu já falei, intuitivamente nós temos contato com a amina, né? Por exemplo, a trimetilamina ela está presente no odor do peixe. Por isso que quando você come peixe, você pode lavar as mãos com vinagre ou colocar um pouquinho de limão, porque o vinagre é ácido, tá? O limão também é ácido, então neutraliza a basicidade desses compostos, certo? Ok? A neutralização, porque ácido neutraliza a base, reação de neutralização. Portanto, pessoal, nessa primeira parte da nossa aula, nós trabalhamos justamente essas forças intermoleculares. Nós vamos associar agora, na segunda parte da aula, com as polaridades das moléculas. E associar polaridade com força intermolecular tem tudo a ver com o assunto. Nós vamos aprender quando é que uma molécula vai ser polar, quando é que uma vai ser apolar. Nós vamos fazer aí uma transição bem rápida e voltaremos explicando essa segunda parte do assunto, tá bom?